cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Estamos hoje dando continuidade. Hoje nós vamos encerrar provavelmente o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, tá? Vamos encerrar os versículos que estavam programados para o capítulo 8, e aí vamos continuar. Bom, antes de iniciar, né, deixa eu deixar os recados que geralmente eu deixo, né? Primeiramente, agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários lá. Mais uma vez, pedir para aqueles que ainda não deixaram, deixem os seus comentários em relação às aulas, porque esses comentários é que vai servir para a gente na semana que vem, por exemplo, que nós temos a aula ao vivo, né? Como é que funciona? Para quem ainda não participou das nossas aulas, nós fazemos 3 aulas gravadas, onde vocês deixam os seus comentários, e ao final dessas 3 aulas gravadas, na próxima semana, nós gravamos uma aula ao vivo, fazendo uma coletânea sobre essas aulas gravadas, onde nós vamos utilizar um pouco dos resumos dessas aulas, juntamente com o que vocês deixaram escritos lá, e a gente vai trocando essas impressões e evoluindo juntos em relação ao assunto. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou colocar aqui em primeiro plano a figura amiga do nosso Mestre Jesus e pedir a que todos vocês, nesse momento, se concentrassem, acalmassem os seus corações, para que a gente pudesse juntos adentrar aqui nessa aula, nessa sala de aula virtual, né, conectados com a espiritualidade amiga, para que a gente possa ser bem inspirado, bem influenciado, para que possamos realmente ter um bom entendimento em relação ao tema de hoje. Então, Pai querido, nós agradecemos a oportunidade, que possamos contar com todo o seu apoio durante o estudo e durante o nosso dia a dia, esse dia a dia de aprendizado, de aprimoramento moral, para que a cada dia nos tornemos instrumentos melhores para a sua obra. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, que assim seja então, meus amigos. Vamos dar início então ao estudo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide da aula, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Pronto. Está aqui. Nós vamos hoje, a nossa aula de número 30, aula gravada de número 30, né? E nós vamos hoje continuar a compreender essas passagens, a entender o que Jesus quis nos mostrar e, mais do que isso, tentar internalizar isso em nossas vidas, tá bom? Então, hoje, nós vamos finalizar o capítulo 8 através do versículo 34, que diz o seguinte para nós: chamando a si a turma, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Bem, essa passagem, né, do versículo 34, indica que Jesus estava falando tanto para a multidão, né, e a gente pode ver isso, já que ele estava junto com os discípulos, né, quanto para os seus seguidores mais diretos, os seus discípulos. Tá? Então, ele é uma mensagem que foi endereçada a todos eles. Tá? E aí, nessa parte, Jesus ele está indicando que aqueles que desejam, de qualquer sorte, segui-los, né, ser seus seguidores, eles devem prestar atenção ao que ele vai dizer durante aquele momento. Né? Então, ele está ensinando sobre a necessidade de renúncia pessoal, sobre a necessidade de sacrifício. E o que seria isso, Anelson? Significa colocar de lado os interesses pessoais, né, os desejos pessoais, em favor dos princípios e dos ensinamentos que ele estava pregando. Tudo bem? E aí ele continua, né, com a metáfora e tome a sua cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Então, ele está querendo dizer e está indicando que aqueles que seguem o que ele está dizendo, seguem a sua palavra, devem estar dispostos a aceitar o sofrimento, a dificuldade. E, em alguns casos, até mesmo a morte por causa da sua fé e compromisso com ele. Isso, é claro, nos remontando àquela fé, né? Então, a cruz era um símbolo de punição, né? Um símbolo de execução na época, né? A cruz, quem era executado pela cruz. Então, por isso que eu estou dizendo, até mesmo a morte na época, né? Então, Jesus está usando isso para simbolizar o sacrifício e a entrega completa que era necessária para que pudesse realmente seguir, tá bom? Siga-me, ele dizia, siga-me. Então, Jesus está chamando os seus seguidores, né, a caminhar na mesma direção que ele, a seguir os seus passos, né, seguindo os seus ensinamentos, sobretudo os seus exemplos, né, para que eles pudessem também fazer cumprir em suas vidas o propósito que Jesus estava dizendo. Então, basicamente, a gente extrai aí, em resumo, que essa passagem ela está enfatizando a importância, portanto, dessa renúncia pessoal, do apagar o homem antigo, o homem velho para um homem novo, né? Do sacrifício e do compromisso em relação a Jesus e àqueles que desejam segui-lo. Tá certo, meus amigos? Continuando. E aí, Emmanuel nos traz um texto, né? E esse texto ele tem um nome próprio para isso, né? Que é justamente Nossas Cruzes, né? E ela diz o seguinte: como que eu tenho feito, né? Eu acho que vocês já sabem, eu vou ler todo o texto. Depois que eu tiver lido todos os slides desse texto, eu vou retornar a esse primeiro slide e nós vamos juntamente analisando parágrafo por parágrafo, e aí é quando vocês vão poder deixar as suas percepções também lá no nosso estudo, tudo bem? Então vamos lá, Nossas Cruzes. Aí Emmanuel diz o seguinte: julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daqueles dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentos enfermiços, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo, largado e inútil. Com a doutrina espírita que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões no campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem
todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecermos a construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabe transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseiam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre fomos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e a elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Esse texto é do livro Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 80. Agora, eu vou voltar, né, como eu havia dito, eu vou voltar para o primeiro slide e nós vamos analisar esses parágrafos, tá bom? E aí, da mesma forma, eu peço que façam, né, ouçam o que eu estou dizendo, reflitam sobre ele e deixem também as suas percepções lá no nosso comentário, tudo bem? Vamos lá. Vou botar aqui no primeiro. Bom, nesse primeiro slide aqui, nós vamos ver que o texto ele já começa, né, abordando essa percepção equivocada, né, que muitas vezes temos sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, né? Então, comparando muitas vezes com as cruzes que devemos carregar em direção ao nosso mestre, em direção à vida melhor, né? É uma metáfora claramente religiosa que denota os desafios por todos nós enfrentados, né, em nosso caminho espiritual. Então, a gente percebe aí, analisando bem com serenidade, que o Emmanuel ele reflete sobre essa crença anterior de que as dificuldades, elas que enfrentamos se resumiam antigamente apenas aos esforços incompletos, né, de práticas religiosas que ele diz aí piedosas, né? E aí ele sugere que claramente que essa percepção ela está equivocada, ela está completamente equivocada, né? Porque aí ele continua, ao adotarmos ele diz que ao adotarmos uma visão limitada em relação a isso, nós perdemos muitas oportunidades ao longo dessas nossas encarnações. E por que isso? Porque ele faz uma crítica à tendência de nos deixarmos seduzir, e isso é muito comum, né? Porque nós estamos aqui na matéria, né? Por um sentimento doentio, um sentimentalismo doentio, que nos faz ficar presos a ilusões criadas pela nossa própria mente, né? Então, esse comportamento que ele indica aí nos leva a enfrentar dificuldades que poderiam ser evitadas, como, por exemplo, resultando em um sentimento de desperdício, de inutilidade, próprios daqueles que perdem tempo com algo que não era necessário, tá? Então, ele já inicia já esse primeiro parágrafo falando dessas ilusões que todos nós temos, né? E aí ele continua no slide seguinte, ele vai aprofundando o assunto, né? Então, aí ele já, nesse parágrafo, ele já começa reconhecendo a doutrina espírita como uma fonte de compreensão mais profunda, mais
detalhada, né, das palavras de Cristo, né, sugerindo que por meio desses princípios, desses ensinamentos espíritas, nós somos capazes, todos nós, de obter uma compreensão mais esclarecedora desses ensinamentos cristãos, né? Então, quando ele fala assim a frase não bastam fugas e omissões no campo da luta, ele está justamente indicando que simplesmente evitando ou ignorando os desafios da vida, isso não é suficiente para nós para alcançar um objetivo espiritual elevado, não é se omitindo da luta que nós vamos conseguir, né? Porque isso implica que a vida é uma batalha espiritual na qual é necessário, é fundamental enfrentar esses desafios de frente, em vez de evitá-los e fugir deles, né? E aí ele continua, né? Quando ele fala que alçarmos a meta sublime, ele está se referindo à busca por um objetivo espiritual elevado, ou uma realização espiritual mais profunda, né? Então, ele está deixando claro aqui que o propósito final da vida de todos nós, é claro, é alcançar um estado de elevação maior espiritual. É para isso que nós viemos aqui, né? E que pode ser entendido e buscado por meio dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Interpretando corretamente as palavras do Cristo e agindo de acordo com esses ensinamentos nessa nossa vida, nesse nosso dia a dia, nessa nossa vida cotidiana, né? Enfim, esse slide, esse parágrafo aqui, está bem destacado a importância de todos nós enfrentarmos os desafios da vida com coragem, com determinação, né? Seguindo sempre os ensinamentos do Cristo, conforme a interpretação que nós conseguimos abstrair, né, da doutrina espírita para alcançar uma realização espiritual melhor, maior, mais elevada. Tudo bem? Vamos para o próximo parágrafo, então? Vamos lá. Nesse aqui, a gente vai ver que esse parágrafo interpreta as palavras de Jesus, né, sobre essa necessidade de renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz para segui-lo, né? Então, renunciar, ele já começa destacando, né, essa questão da renúncia e cruz, né? Então, ele começa destacando a instrução de Jesus sobre essa renúncia de si mesmo, né? E a aceitação da própria cruz como condição para encontrá-lo, para segui-lo, né? Para seguir os seus preceitos, né? Então, ele está deixando claro que o caminho correto é deixar de lado os próprios desejos, os próprios anseios, em favor de um propósito maior, em favor dos ensinamentos que ele estava pregando, né? Aceitando, portanto, os desafios que lhe eram impostos, né? As dificuldades que podiam surgir, né? Ao longo dessa jornada, né, desafiadora, né, que ele propunha, né? No entanto, a gente vai encontrar que o texto ele ressalta que a renúncia não deve ser uma renúncia meramente vazia, né? Uma renúncia vaga e sem propósito. Ao contrário, ele destaca que ela deve resultar de benefícios espirituais, né? Tanto para a pessoa que está renunciando, quanto para aqueles que estão, de alguma sorte, ao seu redor, né? Tem que ser útil, né? Então, a renúncia não é apenas um sacrifício pessoal, mas deve, principalmente, ser uma fonte de crescimento, um meio de servir aos outros, né? Porque senão perde totalmente a razão, né? Então, a gente vai encontrar enfatizado nesse parágrafo a ideia do desapego ao bem próprio, né, em prol do bem comum, né, implicando sempre, né, eu sempre digo, em colocar as necessidades, os interesses dos outros antes dos seus interesses próprios, buscando, né, nesse sentido, o benefício coletivo em vez do individual. Tá? Então, essa atitude de desapego, ela não significa abnegação total, né? Mas sim um reconhecimento da interdependência e da responsabilidade que todos nós temos compartilhada nessa jornada, né? Então, a gente precisa compreender que ele não está pedindo para que ninguém abandone os seus trabalhos, as suas necessidades, deixe as pessoas das suas famílias passando dificuldades. Não é isso, não é isso. É o desapego da importância que se dá, muitas vezes, ao material em detrimento do espiritual, entendem? Então, entender que as nossas necessidades materiais serão supridas, devem ser supridas, mas
que são apenas um meio. Um meio para quê? Para atingir um objetivo que é essa jornada espiritual, tá? Então, em resumo, a gente vai perceber aí que esse parágrafo, ele traz uma instrução de Jesus sobre essa renúncia e sobre a cruz, né, como um chamado para uma renúncia com propósito, com objetivo, né, que realmente traga bons resultados. Tudo bem? Vamos continuar aí, meus amigos? Próximo slide aqui. Esse slide é um pouco mais curto, fica mais fácil da gente entender, né? Aqui, nesse parágrafo, ele está sugerindo uma ampliação do conceito de nossas cruzes, né? Para que a gente possa, nesse sentido, incluir todas as experiências e todos os desafios que encontramos no mundo, né? Então, o parágrafo, quando ele expande a definição de nossas cruzes, ele faz para abranger todas as realidades dessa nossa vida, do cotidiano, né? Nesse nosso dia a dia, o que significa que não se limita apenas aos problemas espirituais e religiosos, mas inclui todos os desafios, todas as dificuldades e responsabilidades que encontramos em nossa vida terrestre, que são elementos de nossa evolução, né? Então, o texto sugere que, diante dessas realidades e desses desafios pelo qual passamos, somos chamados a nos esquecer, muitas vezes, de nós mesmos, né? E isso implica em não permitir que o nosso egoísmo, né, o nosso auto-interesse, nossos interesses pessoais domine nossas ações e decisões, mas sim em direcionar nossos esforços para uma construção da felicidade do ponto de vista geral, né? Ou seja, para o bem-estar coletivo e não apenas para o bem-estar próprio, o benefício próprio, né? Então, é bem claro também nesse slide a nossa responsabilidade, né? Que é contribuir para a felicidade de todos, né? O bem-estar de todos, não apenas para o nosso bem-estar próprio, simplesmente, né? O que implica sempre em agir de forma altruísta, buscando sempre o bem comum, participando ativamente nessa construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmoniosa. Beleza? Isso é o que a gente consegue extrair desse slide inicial. Vamos lá, pessoal, deve estar quase acabando. Nós vamos para o próximo slide aqui. Nesse próximo slide, Emmanuel continua. E aqui, era um parágrafo longo, tá? Vocês vão ver que eu dividi esse slide em 2 slides, mas se refere ao mesmo parágrafo, tá? Porque senão não ia caber na tela. E aí ele diz o seguinte: os fardos que nos cabem transportar, a mim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em famílias, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição. Esse primeiro trecho desse parágrafo, né, que eu destaquei nesse primeiro slide, quando ele fala a expressão os fardos que nos caem, transportar, o que são esses fardos? São as nossas responsabilidades, né? São os nossos desafios que cada um de nós temos e que enfrentamos ao longo dessa nossa jornada. Então, esses fardos são vistos como parte de um caminho que devemos percorrer para que possamos alcançar um estado mais elevado de compreensão espiritual. Aí ele continua, né? O texto ele menciona especificamente aqui algumas das dores e alguns dos desafios que podem fazer parte desses fardos, como as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mútuos, né? Essas são experiências humanas realmente comuns no nosso dia a dia, nós vemos isso constantemente, né? E que causam sofrimento, causam desilusão, né? Incluindo a perda, aí ele destaca de entes queridos, né? Decepções, conflitos familiares, sacrifícios pessoais que às vezes não são reconhecidos, tudo isso são dores que nós passamos, né? E também o trecho ele sugere que aqueles que amamos podem, de alguma sorte, nos pedir para suportar períodos prolongados de aflição. E isso, claro, pode significar que em nossas relações próximas podem ser chamados
a suportar esses desafios em nome desse amor, dessa solidariedade, né? Ou seja, essa parte do texto que eu cortei, esse inicial, ele destaca essa ideia de que as dificuldades, os desafios que enfrentamos na vida são parte integrante desse nosso caminho espiritual. E aí eu trago a outra parte do texto, né? Que é onde ele já traz aí a continuação, né, das reticências, né, quando ele se refere a eventos trágicos ou desastres naturais que afetam diretamente nossas vidas, né? E aí o texto também ele aponta a questão do abandono, muitas vezes por parte daqueles em que depositamos nossas esperanças. E às vezes a gente espera muito das pessoas, né? A gente anseia muito por ações, por contrapartidas, né? Por reconhecimento. E isso pode incluir situações, por exemplo, de traição, decepção, ou simplesmente o distanciamento mesmo emocional de pessoas que são nossas amigas, que a gente encara como bons amigos, mas que por algum motivo se afastam, pessoas que eram importantes se afastam de nós, né? Então, esse tipo de experiência pode ser extremamente dolorosa, eu já passei por isso, acho que muitas pessoas também, e podem abalar nossa fé, nossa confiança nessas relações humanas, né? Então, ele fala sobre o comprometimento com obrigações e responsabilidades que muitas vezes nos impedem de seguir livremente, né, os nossos próprios desejos e aspirações. E aí ele continua aqui no final, falando, né, sobre esse comprometimento e responsabilidade que muitas vezes nos impede de seguir, né? Ele continua falando, né, dessa importância. E aí ele descreve tarefas árduas, tarefas desafiadoras que somos obrigados a realizar muitas vezes sem ajuda nenhuma, sem ajuda de ninguém ou apoio significativo dos outros. Isso, claro, nos faz sentir muitas vezes isolados, sobrecarregados, lutando para enfrentar desafios da vida que sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Então, o trecho ele enfatiza a continuação, né, do estágio anterior, ele enfatiza a natureza difícil e multifacetada, né, dessas experiências humanas, né, destacando que as lutas e os desafios que enfrentamos são parte integrante desse nosso processo de crescimento espiritual, né, que nos preparam, afinal de contas, para um encontro mais significativo com essa divindade que tanto buscamos, né? E é justamente essa parte aqui do texto que a gente estava falando, né? E aí, a gente passando para o último slide, último não, desculpa, esse aqui acho que não é o último não, esse é o penúltimo, né? Nós vamos ver que ele continua fazendo a referência ao Cristo, né? E ele continua mencionando diretamente Jesus Cristo, identificando como aquele que transportou, né, o madeiro, né, que lhe foi atribuído, a cruz que lhe foi atribuída, ele carregou aquela cruz, né? Então isso se refere àquele momento efetivo da crucificação de Jesus, né, onde ele carregou a sua própria cruz até o local da sua execução, né? Então essa mensagem ela pode parecer um pouco simbólica, mas ela é usada para representar o fardo das dificuldades, dos sofrimentos que Jesus enfrentou em nossa vida terrena, né? Então, a gente vê aqui descrito, nesse pequeno parágrafo, a jornada de Jesus como uma senda marginada de experiências, de injúrias, né? Ele fala pancadas e deserções, indicando, né, o caminho de Jesus estava repleto de desafios, né, de adversidades enormes, onde ele necessitava realmente de muita força, de muita resignação, né, incluindo demandas excessivas, né, insultos, violências físicas e até mesmo a traição, né, que nós conhecemos, o abandono por parte daqueles que o cercavam e juravam amor, né? Então, quando ele fala que Jesus transportou o madeiro, o texto ele está ressaltando aqui a coragem e a aceitação que Jesus teve diante de sua missão e do sofrimento que ele sabia que enfrentaria, porque Jesus sabia que enfrentaria.
E ele não fugiu, em nenhum momento sequer pensou em fugir dessas dificuldades, mas as enfrentou com a coragem de sempre, com a dignidade que ele tinha, dando-nos o que de maior nós temos até hoje, que é seu exemplo, né, de como lidar com os desafios e as mazelas que nós encontramos, né? Então, a citação de Jesus serve como uma lição espiritual para nós, lembrando-nos do que é normal enfrentar dificuldades nessa vida, né, adversidades nessa vida, mas podemos encontrar, sim, força dentro de nós, inspiração no exemplo de Jesus, para superá-las, né, com fé, com determinação, coragem, com aceitação. E aí, finalmente, passando para o nosso último slide, ele faz o seguinte, né? O texto aqui, já de início, ele afirma que aqueles que abraçam esse roteiro do Evangelho, né, não o fazem para se perder em ilusões ou fantasias, né? Indica aí, né, uma rejeição a essa a abordagem superficial, escapista, né, da espiritualidade, enfatizando, claro, a importância de um compromisso genuíno, né, com os ensinamentos cristãos. Então, esse último parágrafo, ele destaca o verdadeiro cristão e dizendo que esse é chamado a elevar o nível da sua vida, né, buscando constantemente melhorar como pessoa, como seguidor de Cristo, né, demonstrando, né, e reafirmando que deve haver um compromisso ativo com um crescimento espiritual, um crescimento moral, que é o nosso grande objetivo aqui, em vez de uma simples adesão passiva a certas crenças ou práticas religiosas, sem se comprometer. Então, não é isso. Ele quer o nosso comprometimento, ele quer a nossa, realmente, nosso trabalho nesse processo de evolução, né? Então, para aqueles que vivem verdadeiramente em Cristo, a vida ela é retratada como um caminho cheio de esperança, de luta, de trabalho, de alegria, de consolo, né, de um pouco de dor, claro, e isso indica uma perspectiva positiva em relação à vida, onde a presença do Cristo ele traz sempre algum significado, né, um propósito, um conforto, mesmo diante dessas dores, dessas dificuldades. Então, ao concluir, a gente vai ver aí que esse parágrafo ele ressalta a importância de permanecer aberto às surpresas, né, e ensinamentos da verdade, sem ilusões, né, destacando, né, já para finalizar, meus amigos, essa necessidade de humildade intelectual e espiritual, reconhecendo a jornada espiritual é dinâmica e que sempre há mais para aprender e compreender. Perfeito, meus amigos. E aí, então, só para resumir esse parágrafo, né, ele traz a ideia, finalizando, de que seguir o Evangelho não é apenas aderir a uma fé, aderir a uma crença, mas sim, sobretudo, comprometer-se ativamente, né, com um estilo de vida que busca constantemente se melhorar, né, busca ampliar a sua esperança, a sua fé, a verdade e sempre a presença de Cristo em todas as áreas da nossa existência. Então, era isso, meus amigos, que nós tínhamos a falar sobre esse estudo de hoje. Ele realmente é um tema bem interessante, porque nós que somos cristãos não vivemos só de flores, né? Nós temos momentos de dificuldade, temos momentos de anseios, de desafios, e nada melhor do que nós nos sustentarmos na nossa fé para poder passar por esses momentos de turbulência, né? Então, ele é um texto que realmente traz para nós essa reflexão necessária para seguir adiante. Tá bom, meus amigos? Então, dito isso, nós vamos aqui encerrar o estudo de hoje, mas a gente sempre encerra da forma que a gente começou, né? Com uma prece, né? Com a figura do nosso Jesus aqui, olhando para nós. Eu vou colocar novamente aqui na tela. E pedir a todos, então, que nesse momento fitasse a figura amiga de Jesus agora, braços abertos, com um olhar sereno, tranquilo, feliz, por estarmos aqui de alguma sorte caminhando
em sua direção, vencendo as nossas dificuldades. Que possamos, Pai, com a sua força, com o seu amor, entender que decepções, dores, dificuldades, obstáculos fazem parte desse nosso caminho. E que é através disso, dessas dificuldades, que nós crescemos e evoluímos espiritualmente. Então, Pai querido, abençoe a todos nós, fique conosco durante essa jornada, que nos suporte diante das dificuldades e que nos ajude a sermos luz na vida daqueles que precisam, também auxiliando a todos. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, até o nosso próximo encontro. E semana que vem é ao vivo, então deixe seus comentários para que a gente possa utilizar esses comentários na nossa aula seguinte, tá bom? Um grande abraço e até mais. Eu vou encerrar aqui com a vinheta, tá bom? Um grande abraço. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.